Pessoal, tudo bem? Estou eu aqui super feliz para explicar indução eletromagnética. Para a gente entender indução eletromagnética, a gente vai ter que entender o que é fluxo magnético, depois lei de Lenz e lei de Faraday. Fluxo magnético é a quantidade de campo magnético que passa dentro de uma espira. Então, quanto mais intenso for esse campo magnético, maior vai ser a quantidade de setinhas azuis que vão passar dentro da espira. Como se a gente imaginasse uma rua, que por essa rua passa um carro, depois passa outro, e por algum motivo agora começou a passar 5 carros, e de repente 7, e de repente um monte de carro ao mesmo tempo. Então aumentou o fluxo. Uma outra maneira da gente aumentar o fluxo, ou seja, a quantidade de campo que passa pela espira, é aumentar a área da espira. Então imagina se essa espira laranja aqui, se ela fosse pequenininha, passaria só 2 setinhas azuis por ela. O fluxo seria pequeno. Então, se eu aumento a área da espira, aumenta o fluxo. E uma outra coisa importante é a inclinação da espira. Se essa espira laranja estivesse deitada, não passaria nada por dentro dela. E aí o fluxo seria zero. Por outro lado, se essa espira estivesse exatamente na vertical, aqui, ó, se ela estivesse assim, ó, se essa espira estivesse assim, ó, todo o campo estaria passando por dentro dela. Então, a inclinação também é importante quando a gente quer pensar no fluxo magnético. Bom, então definimos o que é fluxo magnético: intensidade do campo, área da espira e inclinação da espira. Essa inclinação é entre a normal da espira e o campo magnético. Está aqui nesse desenho, tá vendo? Normal, ó. Normal é essa seta vermelhinha perpendicular ao plano da espira. A unidade de campo de fluxo magnético é Weber, WB, e vai servir agora para a gente, para a lei de Faraday. O que é a lei de Faraday? A lei de Faraday, resumidamente, é o seguinte: se variar o fluxo magnético, você tem a produção de força eletromotriz. Surge uma força eletromotriz que a gente chama de força eletromotriz induzida, FEM. Isso aqui é dado em volts, tá? Então a gente está falando aqui de gerar energia elétrica. E além de ter que variar o fluxo, se ele variar no menor tempo possível, maior vai ser a tensão induzida, a força eletromotriz. Então tem que variar e variar no menor tempo possível, variar e variar muito rápido. Primeira opção: aproximar ou afastar o ímã da espira. Por quê? Porque quando você está perto do ímã, o campo é intenso. Ó, aumenta o fluxo. Quando você afasta o ímã, o campo diminui. Se o campo diminui, diminui o fluxo. Aumentando, ou seja, aproximando, ou diminuindo, afastando, você tem variação de fluxo, consequentemente tem tensão induzida, força eletromotriz. Então esse medidorzinho de corrente, ele só vai medir corrente elétrica se o ímã estiver aproximando ou afastando. Se o ímã estiver parado, não tem força eletromotriz. Essa é a lei de Faraday. Tem que variar o fluxo. E uma das maneiras de variar o fluxo é aumentando o campo magnético, aumentando o B da formulinha. Como é que faz isso? Por exemplo, aproximando ou afastando o ímã. Uma outra opção seria mexer na área. Então você tem uma espira aqui, ó, segundo desenho, você tem uma espira que a área dessa espira é só isso aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui? No que eu afastei, puxei o fio RS para a direita, a área da espira aumentou. Quando aumenta a área, aumenta o fluxo. Tá vendo aqui, ó? Se aumentar a área, aumenta o fluxo. Se varia o fluxo, aparece uma força eletromotriz. Ou seja, você está produzindo energia elétrica. Então, uma forma de ter um gerador em casa seria ter uma espira,
Um dos lados da espira é um fiozinho móvel. Essa espira está dentro de um campo magnético e aí você pega esse fiozinho e puxa para lá e para cá. Cada vez que você puxa para lá e para cá, você aumenta e diminui a área. Ou seja, varia o fluxo, produz força eletromotriz, tensão induzida. Ou seja, gera energia elétrica. Você pode, por exemplo, carregar a bateria do teu celular desse jeito. A gente podia bolar um carregador de celular assim, né? Ou assim, ó, o desenho número 1. No desenho número 1, a gente aproxima e afasta o ímã. Isso também gera corrente elétrica. No desenho número 2, a gente varia a área da espira. E no desenho número 3, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a inclinação da espira. Então, essa espira aqui, se eu deitar ela, ó, tá vendo esse ângulo alfa? Se esse ângulo alfa, se eu começar a deitar ele aqui, eu vou variar o ângulo alfa. Variando o ângulo alfa, varia o fluxo, produz corrente elétrica. De repente, nesse desenho fica mais fácil de você entender, ó, nesse primeiro desenho. Tá vendo que a espira está deitadinha? Aí eu peguei nesse desenho verde, eu deixei a espira em pé. Isso fez aumentar o fluxo. Com isso, produziu corrente elétrica. Uma outra opção seria a gente deitar esse... Ó, se eu pegar essa espira aqui e deitar totalmente, ó, ela assim, ó. Ó, o meu desenho 3D, hein? Se eu deitar a espira, o fluxo vai ser zero. Então, quer dizer que se você girar a espira passando da posição verde para a posição rosa, e da rosa para a posição laranja, do laranja para o verde, fica girando a espira, consequentemente você varia o ângulo θ, varia o fluxo, variação de fluxo produz força eletromotriz. É dessa forma que funciona uma hidrelétrica. A queda d'água faz a espira girar, variando o fluxo, produzindo força eletromotriz. Essa é a lei de Faraday. E a última lei que eu ia falar aqui, que eu prometi que ia falar, é a lei de Lenz. Nessa formulinha, a lei de Lenz vai aparecer com um sinalzinho de menos. Ou seja, a corrente induzida, olha só, quando você aproxima o ímã, surge uma corrente num sentido. Quando você afasta o ímã, surge uma corrente elétrica no sentido contrário. Quando você aumenta a área da espira, surge uma corrente elétrica num sentido. Quando você diminui a área da espira, muda o sentido. Esse sentido da corrente elétrica depende dessa lei de Lenz. Ou seja, a corrente elétrica induzida, a corrente elétrica que vai surgir aqui, ela vai surgir no sentido contrário à variação. Ou seja, se a variação for no sentido de aumentar o fluxo, aparece uma corrente induzida para não deixar aumentar, ou seja, contrário, para diminuir. Se a variação for no sentido de diminuir, aparece uma corrente induzida no sentido de aumentar, ou seja, contrário à diminuição. Então é sempre do contra. Essa é a lei de Lenz, beleza? Então esse é um resuminho bem resumido da indução eletromagnética.